parafraseando aqui o ministro Roberto, quando cumprimentei aqui na entrada, eu disse, tudo bem, ele disse, temos que ser otimistas. Né? E eu fiquei pensando nisso, eu disse, realmente a gente é muito otimista, né? Porque o Brasil, e eu já disse isso quando falava de Eletrobras e Petrobras, que a gente, aos trancos e barrancos, no final acaba acertando alguma coisa. Né? E quando eu vi Randolph falar da geografia, né, no final, esses trancos e barrancos todos que nós vamos conversar aqui sobre, acabaram nos legando alguma coisa de bom, que é a grande territorialidade que mantivemos. Mas isso não foi intencional, provavelmente, né? Como muitas coisas na nossa história, é os trancos e barrancos mesmo. Né? Na verdade, movidos por vários interesses e contra-interesses, a gente, de alguma forma, talvez uma visão otimista demais, mas eu prefiro tê-la, né, do que outra, a gente acaba acertando. Né? Esses dias a gente estava discutindo justamente essa questão de política energética, e eu dizia para alguns estrangeiros em São Paulo, dizia, olha, a gente mal bem construiu duas grandes empresas nacionais, que para nós são patrimônios, mas são muito mais do que isso. Nós somos gestoras e impulsionadoras de política energética, de empregos, de conteúdo local, de o que for. Né? Na verdade, foram construídas também aos trancos e barrancos. Então, queria aqui tentar cercar um pouco esse assunto da conjuntura política, chamando a atenção um pouco mais dessa nossa habilidade de contornar e fazer golpes, né? Ou ao contrário, né? Fazer golpes e depois contorná-los, aceitá-los, bater nas costas, tá tudo bem, você fez aquela cagada comigo, mas vamos em frente, a história e tal, aquela coisa. Esses dias vimos o presidente Lula, o presidente Temer lá na posse do nosso ministro Alexandre de Moraes com a presidenta Dilma, um pouco uma cadeira adiante, e fiquei imaginando aquele diálogo, né? E aí, sumido, tudo bem? Oi. Não, é o Brasil, né? É impressionante o Brasil, né? Olho no olho com o Bolsonaro, enfim. Essa habilidade que nós temos, para o bem ou para o mal, de contornar essas coisas, esses retrocessos conservadores, e vou falar aqui sobre isso, né, em relação a passos que a gente dá, às vezes 2 passos para frente, é preciso dar 2 ou 1 para trás para consolidar os passos que se deu. A maior parte das vezes é invertido. Para dar 1, tem que botar 2 para trás. Exatamente. É o que eu ia mencionar, que aqui é um exemplo especificamente nisso aí. E essa questão da nossa timidez, né, de registrar a participação popular nas coisas, a participação das minorias nos eventos históricos. Então, começo historiando aqui que os próprios analistas ou historiadores do século passado, do século retrasado, e os atuais, alguns atuais, e aí me permito aqui citar João Armitage, Van Hagen, que era o historiador da independência, tido como historiador da independência, depois os intérpretes do século XX, Caio Prado Júnior, Tobias Monteiro, alguns desses, Otávio Tarquínio, que é o biógrafo, né, de Dom Pedro, e na historiografia atual, Cabral de Mello, Guilherme Mota, Carlos Guilherme Mota, Lilian Moritz, enfim, alguns. A tendência que nós vemos como observadores externos, claro, não como estudiosos de história, de novo, eu não sou aqui um especialista, estou anotando coisas, é uma tendência de alargar, como o próprio historiador Randolph Rodrigues colocou, a periodicização da independência, como um processo dividido em períodos, interpretando isso como processo mesmo, que tem origens até mais remotas nos movimentos de contestação de 1789, da Inconfidência Mineira, da Conjuração dos Alfaiates, em 98, depois já em 1817, a insurreição pernambucana já citada. E aí o fator de precipitação, esse sim, o início do SPACing aí do processo, de novo, aos trancos e barrancos, sem muita comando da nossa parte, acontece com essa transplantação da coroa portuguesa para o Brasil, em decorrência de outros eventos, invasões napoleônicas na Península Ibérica, enfim, 1807, 1808. Em seguida, esses tratados inevitáveis de livre comércio, de navegação, a gente conhece a história, 1808, 1810, estão 2 primeiros anos. Depois, a tal formação do Reino Unido, very inspired United Kingdom, né? O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 15.
e com a sede mantida no Rio de Janeiro até 21, 821. Se, de um lado, falou-se de soberania, aqui também, economicamente, me parece que o Brasil já se emanciparia de Portugal nesse caso, ou pelo menos isso é interpretado por alguns atores, como com esse fim do pacto colonial, que causa prejuízos e descontentamentos, portanto, aos interesses metropolitanos, comerciais, fortalece as conexões diretas também, não só com a Inglaterra, como é sempre dito, mas também entre a África e o Brasil, na organização, infelizmente, do tráfico negreiro, sedimentando esses interesses comerciais das antigas colônias dos dois lados do Atlântico. Politicamente, a transferência da corte se fez acompanhar também de tribunais de última instância, conselhos da coroa, envolvidos, portanto, na administração colonial. Administrativamente, além de economicamente, então se estabeleceram as bases, pelo menos os alicerces mínimos de um Estado independente futuramente. Naturalmente, a transição do século XVIII para o XIX, conhecida como Era das Revoluções, é um título famoso do Hobsbawm, caracterizou-se pela crise dos estados do antigo regime na Europa, arrematada pelas invasões napoleônicas, a reorganização dos estados europeus, o Congresso de Viena, e na América Latina, a maior parte das independências ocorreu justamente nas 3 primeiras décadas do século XIX, caracterizando-se esse momento como o de crise do antigo sistema colonial. O processo de rompimento com Portugal e o que a gente chama de autonomia negociada. Grosso modo, os relatos clássicos sobre independência situam na Revolução das Cortes, 1820, Randolph também mencionou isso, em Portugal, o fator de precipitação do movimento, desse rompimento, cujo desfecho geralmente é situado no tal Grito do Ipiranga. No plano das relações internacionais, a periodização poderia se estender até o reconhecimento da independência, sobretudo por Portugal em 1825. Em parte, essas perspectivas coincidiam com a forma como alguns contemporâneos compreendiam o movimento. A mais definitiva, para a maior parte dos founding fathers da nação brasileira, era como conduzir o processo de independência no Brasil, preservando a unidade da América Portuguesa e evitando, ao mesmo tempo, a fragmentação territorial e a convulsão social, geralmente atribuídas, e a comparação é vezeira, com os processos de independência da América Espanhola. Me cabe aqui também falar desses personagens, não vou focar apenas neles, mas José Bonifácio, Dom Pedro, em função até da programação situada aqui como guia, até porque nós teremos, parece, mais 2 debates que tratam de outros assuntos. Mas José Bonifácio cristalizava essa tendência, esse temor. Para ele, a sorte da independência dependia de se estabelecer o centro irradiador do processo no Rio de Janeiro e junto do futuro imperador. Isso era essencial. No contexto dos movimentos iniciais da independência, Bonifácio via com enorme preocupação as tendências da fragmentação reforçadas e estimuladas nas ações das Cortes de Lisboa, com fortes repercussões em várias províncias brasileiras, o Grão-Pará como exemplo, que se mostravam resistentes nos primeiros movimentos. Em razão dessas ameaças, a preservação da unidade do império pregava a liberdade, porém, uma liberdade justa e sensata, aspas, debaixo das formas tutelares da monarquia constitucional. Por isso, compreendia, aspas de novo, que sem a monarquia não haveria um centro de força e união, e sem este não se poderia resistir às cortes de Portugal e adquirir a independência nacional. Dizeres do próprio José Bonifácio. Tarquínio de Oliveira, que eu já mencionei como biógrafo de Dom Pedro I, faria a primeira síntese da leitura pró-José Bonifácio. Advertiria que a interpretação não ressentia a bonifaciofobia, que a gente incorporou em muitos textos, talvez até na nossa juventude de história e estudos superficiais, mas que vem do Van Hagen, justamente, né? Que é o que mais insiste nesse processo, o chamado historiador da independência. Aspas para Tarquínio de Oliveira.
Com os defeitos de um temperamento excessivo, com as asperezas de um caráter voluntarioso, fora, contudo, Bonifácio, o político mais inteligente e o verdadeiro estadista que o movimento da independência brasileira revelara. Sem ele no governo e sem a presença de Dom Pedro, a unidade do vasto império teria sido preservada com dificuldades muito maiores. E o Brasil, dividido e dilacerado, não escaparia provavelmente dos transes do caudilismo e da tirania militar. Se muitos dos patriotas, ainda são aspas dele, que lutaram e sofreram pela causa da emancipação nacional concordaram com a forma por que se processara, a sombra do príncipe regente, feito depois imperador, abafados voluntariamente pendores republicanos, ninguém mais do que o ministro, por vezes desabusado, se aferrara a essa solução. E ninguém, com seu valor de maior figura intelectual do Brasil de então, com o nome de sábio em toda a Europa, tivera como ele o mérito de colocar-se em segundo plano, de fazer do jovem príncipe de 23 anos a primeira personalidade do jogo político que se ia representar. Ministro, na significação mais profunda da palavra, isso é, servidor, consagrara-se com transbordamentos ao ofício de incutir em Dom Pedro a consciência de sua missão histórica. Fecha aspas, Tarquínio de Souza. Nesta interpretação, a tese de que a independência do Brasil, com a preservação da unidade do Império, só se teria transtornado possível por sua associação com um tipo específico de regime político, a monarquia constitucional, e centrada em um local geográfico específico, o Rio de Janeiro, naturalizou-se e prevaleceu em toda a nossa historiografia até recentemente. Isso, de fato, nós reparamos os mais modernos livros aí que tentam reescrever ou, de alguma forma, reinterpretar, dizem claramente, é perfeitamente possível notar esse movimento no sentido dessa periodicização. Vejam que, inclusive, em obras mais modernas ainda se atestava esse tipo de visão. O recente Manual de História da América Latina ainda preservava esse quadro de referências. A História da América Latina, editada pela Universidade de Cambridge, volume 3, 2004, atestava, aspas, em meados de 1823, o Brasil tinha se tornado, fora de qualquer dúvida, independente de Portugal e havia evitado, ao mesmo tempo, guerra civil e desintegração territorial. Fecho aspas aqui, sigo. A publicação concluía introduzindo viés comparativo, usual também. Aspas mais uma vez decidida, a independência brasileira foi instaurada rápida e pacificamente. Pacificamente. Em contraste com a da América Espanhola, onde a luta pela sua independência, em sua maior parte, se arrastou por muito tempo e teve lances de violência, como se a nossa não tivesse tido. Fecha aspas. Destarte, a consequência da adoção dessa perspectiva era a concentração excessiva no palco de batalha, que, na verdade, era a batalha política, que era a corte, de forma que a narrativa da independência passava por uma sucessão de fatos históricos, manifestos, declarações, inclusive palavras de ordem, né, e brados e bordões, de grandes personagens no espaço urbano do Rio de Janeiro, quando muito nas regiões vizinhas de Minas e de São Paulo. Há muito tempo, os historiadores haviam percebido que a independência não estaria concluída com o Brado do Ipiranga. Mais uma vez, Tarquínio de Oliveira estendia o quadro até o período regencial, aí agora a projeção para frente. Caracterizava a constante crise do primeiro reinado, da dissolução da Assembleia Legislativa e Constitucional em 1824 até a Revolução Liberal de 7 de abril de 1831, como, aspas, o conflito entre o príncipe cidadão e a opinião liberal, aspas. O parlamentarismo de ficção, aspas também, que autorizava o imperador a nomear gabinetes sem correspondência com as maiorias políticas do parlamento, assinalou o divórcio entre o parlamento, cada vez mais popular e liberal, e o imperador, cada vez mais identificado com os problemas de sucessão em Portugal e pouco observador, segundo ele, das atribuições e competências do parlamento. Parece alguém que eu conheço. Na leitura de Tarquínio, a Revolução de 7 de abril, a abdicação de Dom Pedro I, esclarecia e desfazia o equívoco de 7 de setembro.
estava aberto o caminho para a realização dos anseios liberais abafados durante o reinado do primeiro imperador. Ou seja, a independência seria concluída não com qualquer regime, como era a tese inicial. A sociedade brasileira se constituía contra o despotismo. O conflito, centrado no legislativo, espalhou e sedimentou a opinião pública, incentivada por sentimentos nativistas, a qual, por sua vez, mobilizou tropas. Dom Pedro I, isolado, sozinho, reconheceria melancolicamente a frase de efeito também: tudo farei para o povo, mas nada pelo povo. O segundo momento do processo de independência, que é a abdicação de Dom Pedro I, ampliava, ao ver desses autores, o sentido de liberdade antes restrita à relação com Portugal. A liberdade, a partir de agora, estaria associada também à luta contra o despotismo. Faço aqui uma digressão rápida para falar sobre a questão das figuras de Dom Pedro I e José Bonifácio, como eu disse, estão aqui na programação. O novo lugar de construção da legitimidade política do Brasil, radicado na experiência da regência, seria agora o parlamento. Dom Pedro I, no período inicial do seu reinado, considerou ter força suficiente até para dissolver o parlamento, antes que ele ultimasse a Constituição, oferecendo outra em seu lugar, mais liberal do que a que o parlamento faria. Impressionante. O imperador, porém, seria derrotado em 1831, como se sabe, pelo mesmo parlamento que, juntamente com as forças revolucionárias, o expulsaram do país, forçando sua abdicação. A partir de então, não apenas os Bonifácios, que voltaram do exílio nessa época, mas também uma legião de políticos brasileiros fizeram carreira no processo de construção da nação brasileira, concentrando a legitimidade política em período conturbado e elaborando o arcabouço jurídico institucional do novo Estado. As alternativas desenhadas por Bonifácio, por Evaristo da Veiga, por outros, no sentido de pensar a evolução nacional com o fim da escravidão, se viram, então, abandonadas. É aí o contragolpe, os dois passos para trás para conquistar um para frente. Prevaleceu a teoria do regresso conservador, cristalizada no domínio dos Saquaremas, após o golpe da maioridade, até com a conversão de alguns liberais, como Bernardo de Vasconcelos. Esse é um fenômeno, ao credo conservador. Esse Bernardo de Vasconcelos prepararia... Bom, antes eu vou falar aqui, a superação da Confederação do Equador e das rebeliões regenciais, que corroboram todo esse processo que o senador Randolph descreveu, mas vem a reboque, que é a Farroupilha, 35-45, a Sabinada, 37-38, a Cabanagem Setada, 35-40, e a Revolta dos Malês, a gente vai voltar a ela em 1835. Favoreceria a incorporação de suas respectivas regiões no caldo de nacionalidade que se formava. O período regencial resolveria os problemas de unidade do Império e produziria a equação política do regresso conservador, a solução para a estabilização do Império no segundo reinado. E aí volta a esse Bernardo de Vasconcelos, que era um liberal e que, consagrando-se como liderança do Partido Conservador, justifica-se um certo dia, aspas, fui liberal. Nós vamos reconhecer aqui alguns discursos que a gente ouve hoje no Senado. Fui liberal. Então, a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que então corria risco pelo poder, corre risco agora pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la, e por isso sou regressista. Fecha aspas. Tá? Tarquínio, que eu, mais uma vez, invoco aqui, diz: Vasconcelos colocou-se a serviço da grande lavoura, que ia, afinal, preponderar na direção política do Brasil, dado o poder econômico que dispunha e concorrendo para a criação do Partido Conservador com o seu regresso. Defenderia as causas que ajustavam-se aos interesses dos donos de escravos. Ou seja, realista, abandonou a corrente liberal que questionava a escravidão, Bonifácio, Feijó, Evaristo da Veiga, para estabelecer a receita vitoriosa
que associaria a unidade do império e a monarquia constitucional com o regime da escravidão e do latifúndio. A independência desenrolava-se, no caso brasileiro, menos no palco da guerra. O palco da negociação política, o palco da construção do novo ordenamento jurídico, do pacto social para torná-lo efetivo, era o legislativo brasileiro, onde a opinião pública nacional encontraria o acolhimento necessário e o consenso para a tomada de decisões políticas que preservaria o Brasil como nação. A independência adquiriu complexidade com a introdução de inúmeros sujeitos cuja história encarna a nossa nacionalidade. A diversidade de gênero, de etnia, de condição social, homens, mulheres, brancos, pardos, negros, livres, forros, escravos, caracteriza a nossa independência. Assinala a diversidade de projetos, de expectativas, de experiências, a qual, mesmo não sendo hegemônica, interferiu de forma decisiva na equação política que tornou o Brasil independente algo real. A nova história da independência, essa que estamos agora contar, está mais identificada com o que a historiografia tradicional caracterizaria como conjuntura da ação dos grandes homens. Deslocou a centralidade do processo dos grandes homens para o povo comum, para a raia miúda, que habitava as cidades coloniais e era constituída de uma população negra predominante, de condição social distinta, livres, escravos, forros e de origens diversificadas, porém afinada com substratos culturais comuns. A nossa especificidade, frente aos demais países latino-americanos, era exatamente a predominância de negros na população colonial, concentrada nos enclaves de economia mercantil, sustentados pela mão de obra escrava. Observa João José Reis, que depois aparece aqui com a questão da frase: o Haiti parecia estar na Bahia. Os conflitos de independência abriram brechas na escravidão, quando não a destruíram, como aconteceu na maior parte dos nossos vizinhos. O autor identifica a construção de uma tradição de contestação rebelde na Bahia, muitas vezes centrada nos estratos negros da população. Apenas na independência, pelo menos 3 revoltas escravas tiveram lugar na Bahia. Nessa província, o movimento de independência se estenderia até 1823. Recentemente, muitas reportagens cobriram isso. Sustentado em boa parte em forças locais. Um movimento tão longo e denso de peripécias, de fronte de guerra, que criaram seus próprios heróis. Em Salvador, a data maior da independência é o 3 de julho e não o 7 de setembro. Os heróis mais comemorados são os locais, um destaque para Maria Quitéria, que marca o protagonismo também das mulheres na independência. A participação negra se refletiria na participação dos regimentos de ordenança negros, os batalhões dos Henriques e Periquitos. Muitos eram escravos que, após os atos heróicos de independência, contavam ser emancipados e incorporados às tropas nacionais como heróis de independência. Até a última rebelião escrava, a Revolta dos Malês, 1835, a Bahia seria sobressaltada por sequências de revoltas escravas reprimidas violentamente, conferindo realidade àquele fantasma da revolta coletiva negra. Esse era o fantasma do pessoal nas casas grandes de todo lugar, né? E aí ele diz: o Haiti parecia estar na Bahia, fazendo alusão a algumas lideranças das revoltas escravas serem identificadas com funções reais, reis, rainhas. Assinala o autor, essa e outras revoltas mostram que não só os brancos, mas também os escravos tinham projetos próprios de monarquia no Brasil. Emerge do processo da independência um panorama político e social mais diversificado, favorecido pelo ambiente político extremamente aberto ao debate de ideias e à criação de novas sociabilidades políticas. Abordando os grupos políticos da corte durante os momentos centrais da independência, Gladys Ribeiro conclui, aspas, eu fiz notas de alguns autores, por isso me perdoem essas aspas insistentes, mas eu quero citar o texto original. Havia uma orientação radical que pugnava pela liberdade dos escravos, outra engrossada pelos grandes proprietários que não queriam a abolição e, finalmente, uma tendência reformista que desejava a conciliação, pregando uma abolição gradual ao modo do governo central. Então, aqui também andou 3 tipos diferentes
divisão, só que ao invés de geograficamente divididas, estavam divididas claramente em termos de pretensões e de evoluções em relação, principalmente, à questão da abolição, interesses econômicos. Além disso, jamais humanitários, com certeza, eram sempre econômicos, nesse caso. Além disso, acrescenta que, aspas, para além da revolução descolonizadora dos proprietários, havia uma outra, mais popular, além de ameaças de revoltas anteriores não concretizadas em 14 e 15, em 1814 e 15. A revolta dos malês, por se constituir uma revolta escrava com o fito de colocar o mundo de ponta cabeça, suscitava em cores realistas, essa foi o ápice, no medo da sociedade branca escravocrata perante uma possibilidade de uma revolta coletiva negra. Imagine o que era, as pessoas claramente viam esse medo, né? Quantidade de pessoas cercando com todo o poder de fisicamente virar a mesa, né? Esse era um pesadelo de todos esses. Desde os fins do século XVIII, o precedente da Revolução Haitiana, conduzida por escravos em uma colônia francesa, assombrava os senhores de escravos na América Portuguesa. Em outros movimentos regenciais, uma cabanagem assabinada, as tensões sociais associadas à escravidão ressurgiram, confrontando os projetos políticos das elites que conduziram à consolidação do processo de independência. Com a liberdade de imprensa e a disseminação de jornais com veículos de informação, ação política, a questão até dos panfletos, que depois proliferaram ainda mais, e o funcionamento da Assembleia Legislativa, já a partir de 1826, criava-se um ambiente político que favoreceria a disseminação de projetos alternativos. Não vigaram naquele momento. Como supor, porém, que a nossa nação pudesse ser livre enquanto fosse sustentada pelo trabalho escravo? Essa pergunta se fez desde a época e vigorou por tempos até justamente a própria abolição. Para muitos, a obra de nossa independência só seria concluída com a abolição da escravidão, a verdadeira revolução social malograda em nossa independência. Eu, particularmente, coloco aqui, para finalizar, palavras muito próximas com o que Randolph colocou, não com tanta proficiência e acaloramento, mas que nós, e por coincidência eu tinha preparado aqui falar em 100 anos a mais, você falou em 200, porque, claro, estamos comemorando 200, então por que não dobrar logo o período para análise? Mas eu tinha dito aqui, nós, assim, essas nações, que eu digo, modernamente traumatizadas, né, pela colonização e pelo escravismo, talvez realmente ainda levem mais um século para se considerar de fato independentes. Que não é uma independência colonial, econômica, soberania, etc. São outras condições. E aí aproveito para falar aqui de algumas pautas modernas. Né? Começar pela minha área, a autossuficiência em fontes energéticas, a preparação para a transição energética, mas em outras, a soberania financeira, econômica, comercial, que hoje não está ligada apenas à questão de exportar e importar coisas. Hoje ela está ligada à independência de se obter os recursos financeiros para se fazer as coisas. Eu, em outros tempos, festejava muito quando via um projeto no Brasil conquistando financiamentos, fontes de financiamentos diversas e fundos de tudo que é lugar, fundos de pensão, fundos não sei de onde, de todo lugar de fora. E é bom, tudo bem, aparentemente é bom, mas não chega a ser, não se pode chamar de independência. Você não tem o próprio estofo, a própria massa crítica de financiação, né? Nessa palavra corrompida de propósito, para projetos grandes de infraestrutura no seu próprio país. Quando você depende do fundo de pensão dos lixeiros de Sydney ou do fundo das professorinhas de Ontário para fazer gasodutos ou estradas, você não é, de fato, independente. Né? Não que você não possa ser independente. Não que você não possa ser independente e trocar, né? Não, vem aqui esse fundo e eu vou fazer investimento na Noruega. Tudo bem, também. Né? É um outro nível. Outra coisa, relações de trabalho bem definidas e protegidas. Acabamos de falar aqui 20 minutos sobre escravidão e independência real e tal, etc. E continuamos recuando para avançar, né? A reforma trabalhista é um exemplo disso. Tinha que fazer o trabalho remoto. Tinha que cuidar que os sindicatos estavam deteriorados, que os sindicalistas estavam usando relógio de ouro. Ora, isso, pelo amor de Deus, é razão para fazer o que nós fizemos? Ou o que nós fizemos? O que os outros fizeram sem o nosso voto? Porém, o que o Brasil fez? Absolutamente.
Está aí o resultado. Relações trabalhistas ainda mais deterioradas do que a criticada CLT de Getúlio Vargas. Então, era melhor ter construído em cima daquilo, não destruir aquilo para começar outra coisa completamente equivocada. E hoje você nem trata direito, e nem chegamos a discutir, Randolph, a fundo a questão do trabalho remoto, a questão desses Ubers, iFoods, etc. da vida. Nunca chegamos a discutir isso em profundidade. Chegamos? Não. Na reforma trabalhista? Jamais. Rolo compressor. Bodes na sala. Aquelas velhas estratégias de sempre. Então eu tiro isso aqui. Tá bom, ficou cheiroso. Não ficou. Estava ruim. Estava péssimo. E agora ficou ruim de vez, porque virou lei. E vamos ter que fazer contra-reformas. Vamos ter que fazer ajustes, né, futuramente. Então, também é uma seara que independência zero nesse caso. Você está, de fato, lidando de forma mais moderna, mas com os mesmos dilemas do cara lá que mudou de lado para apoiar a escravidão. O tal do Bernardo lá. Direitos sociais garantidos, nem preciso falar muito, né? Que país independente de verdade não garante pelo menos o mínimo de conforto, o mínimo de segurança social para os seus cidadãos e cidadãs? Peso e porte no trato com relações internacionais e bloco comercial. Andamos para frente e andamos de novo para trás. Perdemos tremendamente espaço. Então, não é possível para um país realmente independente, realmente consolidado como grande economia mundial, ficar à mercê de um doido desse e cair não sei quantos estágios nas negociações internacionais, quando nós já tínhamos chegado na mesa dos adultos. E, por fim, a liderança de projetos e conceitos que eu chamo de conceitos de vanguarda, né? Onde eu incluo a transição energética, mas tem outras coisas. Tem um país que não tem pesquisa, desenvolvimento e inovação de vanguarda e que não tem suas próprias patentes, independente de eu gostar ou não do conceito de patente, que é uma coisa que alguns mais pós-anarquistas e partidos piratas da vida contestam, mas dentro do regime vigente, você não ter suas próprias patentes em transição energética, por exemplo, ou em outras coisas, ou em revolução digital, ou em comunicações de alta velocidade, você está totalmente dependente. Então, essa reflexão que eu deixo aqui, que é muito semelhante, a gente pensa muito parecido, nesse sentido, né? Quer dizer, que conceitos são esses, né? Não, não, que nada, você se expressa. Então tá bom. Mas vamos então, então a mesma mensagem final era essa. Os nossos desafios pegar esse processo todo, onde a gente se juntou numa comissão curadora, não para cheirar mofo, nem olhar figuras antigas, nem só resgatar a história, que também é importante, mas para meio que servir como um ponto de alavanca para a gente vislumbrar semelhanças, e elas existem muitas, eu dei aqui exemplos claros de discussões que não saem da mesa, só mudam de personagem, mudam de tempo, mas não saem da mesa, para projetar esse futuro de Brasil. Esse Brasil, o país do futuro, essa velha frase, esse negócio todo de fazer a piada que não e tal, mas continua sendo, e a gente continua otimista, ministro Roberto, de que não só, talvez não nós, mas gerações abaixo de nós, nossos filhos, nossos netos e tal, de fato exerçam esses próximos 100 ou 200, como prefere Randolph, anos, e que a gente, daqui a 200 anos, tenha condição de fazer um balanço positivo, dizer, olha onde a gente chegou, aos trancos e barrancos, somos uma grande nação. Mas que nós nos ativemos aqui, tanto Randolph quanto eu, a esse tema da mesa 1. Né? Esse negócio foi bolado de uma forma a percorrer uma certa sincronia aqui, que é a independência na narrativa do poder. Né? Quer dizer, nós fizemos a análise crítica desse processo para deixar claro para quem está nos assistindo. E para responder rapidamente ao que Manuel bem colocou, até como estimulador aqui do debate, primeiro, rapidamente, claro, a ascensão de Bolsonaro ao poder não cabe em nem 3 minutos, mas, obviamente, nós passamos por um período onde, certamente, hipnotizados por uma série de fatos, que, inclusive, tem a concorrência do Partido dos Trabalhadores, dos que governaram naquele momento, etc., que tem esse processo todo histórico, mas hipnotizados por também uma campanha oportunista enorme, que todos sabemos e acompanhamos, o brasileiro resolveu, na minha interpretação, rifar a política. Chegou um momento que ele disse, não, vou rifar a política, vou entregar esse troço para o maior doido que aparecer aqui,
para ver se acontece alguma coisa. Porque eu confiei em tal área, não deu certo. Confiei na outra, frustrou minhas expectativas. Confiei em outra, então agora vai o doido. Essa é a minha interpretação muito rápida desse processo, claro que cortando muitas coisas. Em relação à questão de pátria, eu inclusive, nas redes sociais, vocês já repararam, mas teve uma época que eu falei uma coisa, eu acho que no outro 7 de setembro, que disse que havia os usuários de bandeira e tal, e aí caí na rede nefanda do Gabinete do Ódio, e os caras me chamam até hoje do cara que desprezou a bandeira, que disse que tem nojo, não sei o que do símbolo. Quando, na verdade, eu me referi claramente a esse uso mesmo que Manuel se referiu, né? Retumbantemente, fiz um vídeo, aquilo acabou viralizando por esses esgotos que acontecem por aí, e me colocaram como o anti-bandeira, o anti-símbolos. Mas eu acho, de fato, que, por exemplo, quando esses processos não incorporam nada do que a gente falou aqui, de minorias, de conquistas que estão, como eu disse, timidamente representadas na nossa historiografia até hoje, de fato, eu não vejo felizmente, as novas gerações, filhos e netos que eu me referi aqui, preocupadas com esses símbolos mais caducos, assim. Não vejo tanta preocupação. Então, eu chego a ter uma certa tranquilidade em relação a isso. Vejo sempre, claro, acabo espelhando, é inevitável isso, meus próprios filhos, né, que são adolescentes, estão aqui no Rio estudando. Enfim, não os vejo muito atraídos, hipnotizados e tal, por essas coisas. Mas acho que, no sentido do que Manuel colocou, essa questão de pátria, de glorificação de tamanho geográfico, é, de fato, pouco relevante. Claro que num hino, numa coisa mais ufanista, naturalmente assim, cada um ressalta o que tem, né? Não vai botar Chipre, não vai colocar que está se gabando do tamanho do território. Então, nós acabamos colocando isso. Mas não acho também que seja... Claro que a importância disso, a construção desse processo é importante conhecer, mas acho que o fato de ressaltar isso no hino é menos importante, e a questão do patriotismo, desse processo todo que nós vimos discutindo, e que também não vou aqui gastar tempo repetindo, né, da questão do refúgio dos canalhas, do uso meio religioso, meio messiânico dessa questão de pátria, também no futuro vai se comprovar, e as próximas gerações vão dizer, cara, qual é a importância disso? Bicho, eu estou lutando pela minha vida, pelo meu conforto, eu quero a minha internet funcionando, meus amigos por perto, a informação chegando com devidos filtros para não cair em fake news. Eu quero isso. Quero comida no prato, claro, dependendo das... Quero um emprego, quero trabalho, quero um emprego confortável, não qualquer emprego. Vamos passando adiante nessas pretensões. E se a pátria é essa ou aquela, hoje nós já vimos gerações, quantos aqui tem sobrinhos, netos, filhos que estão morando fora. Agora mesmo estava falando com uma de vocês aqui, falando que o filho mora no Canadá e tal. Isso não tem nenhum problema, isso. Essa pessoa está preocupada realmente em construir, talvez, a questão da pátria. Isso talvez seja ofensivo demais para alguns mais velhos. Para mim, ainda... Eu chego a sentir um pouquinho de remorso dizendo isso, juro a vocês. Como a gente, quando fala de temores que a Igreja Católica nos incutia, quando a gente estava nos cultos, nas igrejas, etc., que aquela coisinha, nossa, não posso falar alto, não posso falar em tal coisa, porque eu estou na igreja. É um pouquinho esse sentimento que eu tenho quando falo de pátria. Mas, no fundo, essas outras gerações não terão esse temor reverencial, para falar uma palavra leve. E eles vão se dissociar disso. Talvez eles conquistem a real independência. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.